Esse livro, o Pequeno Tratado da Pedra Filosofal de Laumspring, é um livro, não é tão claro qual momento ele foi escrito, quem de facto foi esse autor que se chama Laumspring, que é um alemão, porque o texto é escrito ao início em velho alemão, depois foi traduzido em latino e tudo isso, no século, mais ou menos fim do século XIV, início do século XV. Esse livro é de uma muito grande simplicidade, porque de facto, além do brasão mesmo de Laumspring, o início de uma pequena introdução, é um livro que tem 15 figuras, são desenhos, pretos e brancos, e de um lado, e de um outro tem pequenos textos de 10, 15, 20 linhas, nada mais que isso. Então é de uma grande simplicidade. Eu gostei desse livro porque, de facto, o entendimento das imagens é um pouco como o entendimento dos sonhos. Né? E imagens, sonhos vão mais dinamizar o cérebro direito. No inverso, os textos são mais na dinamização do cérebro esquerdo. Então eu achei interessante, como médico que eu sou, de ver um pouco um livro que tive essa capacidade de interligar o cérebro direito e esquerdo, imagens e texto, e de um jeito muito concentrado. Esse livro vai oferecer, de fato, uma construção que se percebe já nos desenhos. Quando a alquimia fala da obra em negro, obra em branco, obra em vermelho, você pode ver sobre essas 15 figuras que, de facto, tem 3 processos bem diferenciados. Tem 8 figuras onde tudo vai acontecer na mata. A mata, a floresta, é de facto a representação, todos os psicólogos, os psicanalistas sabem disso, é uma representação do inconsciente. Então toda a questão é como penetrar essa dimensão do inconsciente e como pouco a pouco integrar e vencer, reharmonizar, reunificar essas forças anímicas, são animais dentro dessa mata. Então, como essas duas forças vão se opor no início e pouco a pouco vão tentar se juntar. A segunda fase você tem uma dominância humana. Essa dimensão da obra em branco é a segunda fase do processo que pouco a pouco dirige na direção da iluminação. E depois da figura 13 até a figura 15, que finaliza o livro, você vai ver que essas 3 figuras são dentro de uma casa. Então, o mistério lá é dentro do corpo, de fato. Então, todo o processo de subida é um processo de transformação psíquica, que é em ligação com o que se chama os pequenos mistérios da tradição órfica. E depois, as últimas figuras é a questão dos grandes mistérios que vão aparecer mais na interioridade e na corporalidade. Então, quando os alquimistas falam disso, eles falam, em realidade, de experiências interiores. E com isso, como tem um link com a vida exterior, esse link faz um jogo de espelho. Mas o trabalho mesmo é um trabalho na interioridade, não na exterioridade. A exterioridade é sempre um reflexo para entrar na direção da interioridade. A pedra filosofal, como o segredo do grau, é o mistério mesmo da vida e da interioridade. E isso não tem nada a ver com uma materialidade exterior. Esse é um grande engano da sociedade moderna, acreditar que tudo é em ligação com o poder da materialidade. Então, o trabalho do laboratório é só um reflexo do encontro com a nossa própria interioridade.